Segunda-feira, eu quero sempre te provocar a refletir sobre a vida. E eu quero trazer agora a vida em versos, da alegria à melancolia, aos momentos de superação e reflexão, que são parte do livro Instantes de um Tempo Interior, da renomada professora de filosofia Lúcia Helena Galvão. São mais de 160 poemas. Eu confesso que eu já comecei a ler e eu estou ao vivo com ela, a professora Lúcia Helena, né, que é conferencista, roteirista, poetisa, escritora, filósofa e traz tudo isso para nós, ali no canal do YouTube, né, nas redes sociais. Lúcia, seja bem-vinda ao Manhã Total. Obrigada. Eu queria que você me contasse um pouquinho para a gente desse seu livro com 166 poemas sobre esse olhar filosófico, né? Bom dia, Mônica. Satisfação estar com vocês. O meu livro é resultado de um trabalho como professora de filosofia há 34 anos. Então, eu tenho procurado colocar as minhas reflexões em formas poéticas, uma vida inteira escrevendo, que agora foi compilado nesse livro. Então, são reflexões sobre todos os aspectos da vida, momentos de dor, momentos de alegria, momentos de tristeza. E aí eu refleti isso a partir de uma visão filosófica da vida e transformei em poesia. E aí você traz, tem uma aqui que eu até separei, que é sobre a natureza, né? Eu me perdi aqui, mas você fala sobre a natureza da vida e ela que nos desafia sempre a parar, pensar, melhorar, né? Eu queria que você destacasse esse aqui, da natureza da vida, o reconhecendo a natureza. Muitas vezes eu tenho falado sobre um diálogo com a natureza, a compreensão daquilo que ela propõe, as dificuldades que nos fazem crescer, as oportunidades que temos de conhecer melhor a nós mesmos, de interagir melhor com o mundo. E esse poema em particular eu faço uma reflexão sobre isso, sobre a maneira da gente interagir como se a natureza fosse um outro ser que a gente tenta estabelecer com ela um diálogo inteligente. Tá? Então, eu procuro fazer com que as pessoas vejam mais claramente como se posicionar na vida de maneira inteligente, de maneira sensível, que faça a gente crescer. Isso tudo colocado em forma de versos. Qual que é a dificuldade que nós temos hoje, em pleno século XXI, pós-pandemia e todas as situações que a gente vive, né? Qual que é a nossa maior dificuldade de ter esse diálogo com a natureza, de ter esse diálogo conosco, né? E de ter essa escuta, né? Para aqueles que nos trazem esse desafio e essa corajosa ação em pensar. Helena, você que trabalha tanto com isso. Na verdade, a gente tem uma dualidade entre superficialidade e profundidade. Nós vivemos uma sociedade muito corrida, correndo sempre atrás de objetivos materiais. Ter coisas, ter destaque, ter status. E, para você ter profundidade, precisa ter um pouco mais de reflexão, de refletir sobre os fatos da vida e ver o que eles têm a te ensinar, querer aprofundar os seus relacionamentos, querer ter sentimentos mais bem fundamentados, querer estabelecer laços. Nós não temos tempo para isso. Nós vivemos correndo atrás de status, correndo atrás de destaque social, ou seja, nós poderíamos dizer que esse aprofundamento na vida está fora de moda. Nós temos que correr atrás de determinados padrões de realização que a sociedade diz que são os corretos. Então ficamos superficiais. Inclusive os nossos sentimentos ficam muito superficiais. Não sabemos estabelecer laços profundos. Ficamos meio isolados, meio solitários. Isso é próprio de uma era muito materialista como essa que a gente vive. E é interessante porque os filósofos, né, trazem muito isso, eles que são de outro tempo, de tempo atrás, eles trazem muito isso. A gente pode muito aprender com eles, não pode, Lúcia Helena? Com certeza. A filosofia do período clássico, ela trabalha sempre com a questão da arte de viver humanamente bem. Então, preocupam-se em pegar esses elementos fundamentais da vida e transmitir para que as pessoas possam ganhar tempo. É como se você imaginasse qualquer arte que a gente queira aprender. Sei lá, eu quero aprender a consertar um televisor. Tem um curso para isso, tem todo um treinamento. Qualquer arte exige aprendizagem. Agora, a arte de viver, que é a mais complexa de todas, a gente acha que sabe e que não precisa aprender nada. A filosofia se preocupa em instruir na arte de viver, para que a gente possa dar respostas que nos tragam equilíbrio e felicidade.
E como é que eu faço isso? Para quem está me assistindo agora, está ali lavando a louça, está arrumando a criançada para ir para a escola, ou está se perguntando, mas será que eu tenho condições para ler sobre filosofia, para trazer isso para a minha vida, para pausar na minha vida? Como é que eu posso, qual o passo inicial? O seu livro, eu sei que é um deles, né? Bem, eu pertenço a uma escola de filosofia, que é a Nova Acrópole, que aceita alunos de todos os níveis culturais, de todos os perfis humanos, e que ensina exatamente isso, como é que a gente usa a filosofia para viver bem. Então, eu recomendo como sugestão que procurem o trabalho da Nova Acrópole, que existe em todas as cidades, praticamente, temos mais de 100 sedes no Brasil, tá? No www.acropole.org.br. Que ali é um trabalho muito interessante que vai te ensinar um pouco como relacionar com os filhos, como reagir quando temos aqueles dias de abatimento que não dá vontade de sair da cama, como reagir nas nossas dificuldades de relacionamento, que às vezes são fator de muita infelicidade, ou seja, como interagir bem com essas questões da vida que todo mundo tem. Todo mundo está esbarrando com isso. E a filosofia ensina como podemos refletir sobre isso, como podemos extrair respostas que nos tornem mais harmoniosos e mais felizes. Lucilena, você, claro, acompanha, a gente tem vivido, assim, situações de violência banal, de violência gratuita, né? A banalização da vida, essa dificuldade de conversar mesmo, sabe? Você acha que hoje o grande problema é que as pessoas não conseguem mais essa conversa, eu não sei se é leveza da vida, mas essa conversa mesmo, as pessoas estão muito conflituosas, muito angustiadas. É o fato de não prestar atenção no presente em si mesmo? Na verdade, eu acho que as pessoas estão um pouco fechadas em dogmatismos, num sentimento de donos da verdade, aí não tem a predisposição de aprender com o outro. Isso gera realmente aquela sensação de que ou você está comigo ou está contra mim. E é uma predisposição para violência, para agressividade, para relações verbais conflituosas. Ou seja, nós vivemos uma época onde as pessoas não querem refletir, acham que a vida está pronta, que já sabem todo o necessário. Então, realmente é um momento histórico difícil. E, além de tudo, as suas frustrações em relação à vida o colocam quase que, nós podemos dizer assim, de estar com o pé atrás em relação ao outro, em relação ao todo, em relação às novas circunstâncias, às novas propostas que a vida traz. Quando não estamos bem conosco mesmo, tendemos a estar mal com todo mundo à nossa volta. Então, existe uma série de fatores que daria para a gente discutir, que nos coloca fechados, amargos e conflituosos em relação à nossa vida social. E nessa segunda-feira eu fiz questão e ela aceitou o convite, né, a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão, que está com este livro, o mais recente livro dela, Instantes de um Tempo Interior. São 166 poemas trazendo aí a vida em versos, né? E esse olhar filosófico que muito nos ajuda. Eu comecei a ler esse livro, indico para vocês, porque é um livro profundo e é um livro que nos acalma também. Por isso, Lucilena, eu quero muito te agradecer e quero reforçar o convite para que você esteja novamente conosco, porque aqui no Manhã Total a gente desafia as pessoas justamente a isso, né? A olhar para a vida sem medo e sem medo principalmente de se perceber mudando. Sim, muito obrigada, Mônica. E estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? Uma boa semana para você. Fica a sugestão do livro da nossa querida professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, com a gente aqui no Manhã Total.